Vocês já viram o título, já sabem do que vai ser esse vídeo, então eu vou falar como eu tripliquei a minha renda dentro de um mês. Eu ter saído de um salário que eu fazia 10 mil reais por mês para um salário que eu iria começar a fazer 35 mil reais todos os meses. Como foi isso para mim? Como foi a transição disso? E eu vou começar do início, falar um pouquinho sobre a trajetória, para vocês entenderem que isso não foi do dia para a noite, mas o quão é importante vocês estarem pronto para quando uma oportunidade for aparecer. Eu trabalho com edição de vídeo há mais ou menos 6 anos, mas eu comecei a editar vídeo há 9, com 13 anos de idade. Eu tinha um canal no YouTube, editava esses vídeos para mim, e foi aí que eu comecei a minha carreira. Nessa época, não tinha muito tutorial aqui no YouTube, quando eu tinha 13 anos de idade, isso foi em 2014, não tenho certeza. 2014 não, 2015, para ser mais exato. Não sei se eu fiz a conta certa, mas acho que é isso. Tinha uns 2015 ali, mais ou menos. Não tinha muito tutorial no YouTube sobre edição de vídeo, e a maioria tava fora do Brasil, sobre o estilo que eu queria, às vezes as coisas que eu tava buscando. E foi ali que começou a minha trajetória na edição. Eu queria um canal no YouTube. Na época tava muito em alta, tinha muito canal no YouTube, já tinha Cocielo na época, já tinha Authentic Games, EduCoffee, alguns canais fortes dentro do YouTube, e eu, como muitas pessoas naquela época, também queria ter um canal. Fui pesquisando em inglês, ao invés de pesquisar como editar vídeo, eu pesquisava, how to edit vídeo e tudo mais lá, pegava do tradutor e colocava em inglês. E eu comecei a achar esses vídeos lá na gringa. E aí você vai me perguntar, Danilo, mas você sabia falar inglês? Não, eu não sabia falar inglês. Eu simplesmente assistia o vídeo e copiava o que eles estavam fazendo no vídeo. Então se o cara clicava em tal lugar, eu clicava no mesmo lugar que ele estava clicando. Obrigado, Val. Obrigado. Não, isso é muito... O Wayzinho. Tem problema não, é duas coisas diferentes. O Wayzinho, que já vou treinar. Então tudo que o cara fazia ali, eu só copiava e fazia igual. Fazia a mesma coisa que ele tava fazendo, só que sem saber inglês. Eu ia fazendo dessa forma, fuçando, mexendo nas ferramentas. Eu tinha muito tempo livre, eu tinha 13 anos de idade, eu tava só estudando, então o tempo que eu tinha, eu tava fazendo isso, que era o que eu queria. Na minha época, esse era o meu propósito, eu queria ser youtuber. Comecei meu canal, inclusive meu canal ele chegou a dar muito certo. Conheci alguns youtubers, pequenos youtubers na época que eu comecei a gravar junto. Era um canal de Minecraft que eu tinha na época, eu tive vídeo que pegou mais de 700 mil visualizações. Faziam umas gameplays tipo de minigames, coisa do tipo. Nesse processo, como eu disse, eu conheci pequenos youtubers. Youtubers esses que estavam no mesmo nicho que eu, de gameplay, de Minecraft. Inclusive alguns gravam vídeos até hoje, são gigantes aí no mercado de gameplay também. Mas foi através desses pequenos youtubers que eles conheceram youtubers grandes e esses youtubers grandes me conheceram também. Na verdade, para ser mais específico, um youtuber grande resolveu me dar a oportunidade de começar a editar os vídeos dele. Para quem não conhece, era o Inemafu, na época que o meu primeiro cliente de edição de vídeo foi em 2019. Faz 7 anos, na verdade, eu falei que fazia assim, mas faz 7 anos, na verdade, então, né? Em 2019, eu comecei a trabalhar pro Inê, fazendo vídeos de gameplay pra ele. Na época eu estudava, então era uma correria absurda, porque o meu computador não era bom. Era um computador ridículo, travava muito pra editar. Mas eu, persisti. Era um i3 na época, pra quem conhece de computador sabe que é extremamente fraco. Não tinha placa de vídeo, e ainda assim eu me arriscava na edição ali. Ficava às vezes 8 horas editando um vídeo que em 2, se eu tivesse um computador bom, eu editava. Mas foi nesse processo por mais ou menos 6 meses. Com 6 meses eu fiquei muito cansado, eu editava vídeo todos os dias, e era todos os dias mesmo, de domingo a domingo. Tinha pouquíssimo tempo livre pra poder sair com os meus amigos, mas eu tava editando, eu tava ganhando dinheirinho. Na época eu ganhava tipo R$1.500 por mês. E aquilo ali pra um adolescente de 16 anos já tava ótimo. Isso era um valor que você fazia trabalhando no mercado muitas das vezes e ralando muito bem. Então, enquanto alguns amigos meus estavam trabalhando no mercado, não que isso seja ruim, tá, pessoal? Todo mundo começa em algum lugar. Todo mundo precisa começar em algum lugar. Mas eu tô falando que eu tinha o privilégio de trabalhar na minha casa, sabe? De não precisar ficar ouvindo bucha de patrão. Ganhando R$1.500 por mês. Com o tempo eu consegui aumentar um pouquinho o valor com ele, comecei a fazer 2. Mas com 6 meses de trabalho com ele, eu pensei em desistir. Eu ia desistir do mercado da edição. Inclusive, eu não sei se eu já postei, mas eu fiz um vídeo falando sobre as pessoas que desistem antes mesmo de ter conseguido algo. E isso me marca agora falando, né? Porque eu quase desisti. Só que eu pensei muito bem, eu falei, cara, eu não vou desistir, eu vou fazer uma proposta pra ele.
A gente fez uma proposta na época de ele me dar um computador, eu editar os vídeos para poder pagar esse computador. Esse computador na época, porque eu recebia, foi caro, foi tipo coisa de 3 mil reais. Como eu recebia R$1.500 por mês, mas eu também precisava de dinheiro para me manter, eu fiquei alguns meses trabalhando, recebendo tipo R$600 no mês para pagar o computador ali que eu tinha comprado com ele, sabe? Então, porra, eu tive a sorte e também a estrutura de poder só me bancar com R$600, porque eu tava começando a minha carreira, eu tinha 16 anos de idade, e ainda assim ganhar esse computador e conseguir pagar, né, através de serviços. E com esse computador eu fiz história. Depois do Inê, eu conheci o Mikael Melo, conheci o canal Niggle, que foi um dos maiores canais que eu trabalhei na época, e aprendi, porra, absurdamente com os meninos, era muito foda, porque era um canal que eu assistia quando eu era criança. Eles tinham um canal de Minecraft, o canal Niggle, então eu estar trabalhando com eles, pra mim isso foi surreal, tipo, eu não esperava que eu conseguiria ter chegado naquele nível. E na época, quando eu trabalhei com os Niggles, eu fazia tipo uns R$2.500 por mês a R$3.000 aproximadamente. Eles postavam poucos vídeos, mas eles pagavam muito bem, sabe? Eles sempre gostaram de pagar bem remunerado os editores que estavam com ele, né? Não é à toa que eles cresceram absurdamente, era um canal gigante. E, cara, eu aprendi muito ali, sabe? No canal Niggle eu aprendi o que era ritmo, aprendi como fazer uma piada, aprendi o que era uma pausa dramática, o que era uma pausa cômica. E eu comecei a trabalhar pro canal Niggle na virada de 2020, né? Então, tipo, de 2020 para 2021, eu comecei a trabalhar com o canal Niggle. E aí foi por muito tempo. Trabalhando no canal Niggle, eu também conheci Next Level DJ, que é um dos meus clientes até hoje, pra vocês terem ideia. Eu passei pelo Chef Otto, que também foi um dos meus clientes até pouco tempo atrás. Eu trabalhei nos vídeos do Chef Otto. Muitos canais grandes eu trabalhei dentro desse processo no YouTube. E é aí que tá a questão. Vocês perceberam que o tanto de tempo que passou pra mim aprender e o fato de eu não ter desistido fez a minha renda triplicar em um mês, que a gente vai chegar lá nesse ponto. Então, até 2023, eu ainda tava trabalhando com brasileiro, com o canal Niggle, com o Chef Otto, com esses canais aqui no Brasil. Como eu disse, alguns ainda até estão realmente dentro da minha empresa. E em 2024, eu comecei a olhar pro mercado de fora do Brasil. Foi ali que eu vi que eu não tava no teto do que eu tava ganhando. Na época que eu tava trabalhando no canal Niggle, junto com o Chef Otto, junto com o Next Level, eu já faturava ali mais ou menos uns 15 mil reais por mês. 10 na verdade, pra ser mais exato. Uns 10 mil reais por mês aqui no Brasil. Eu ainda não tinha me mudado, ainda não tinha ido morar sozinho, e já faturava ali uns 10 mil por mês, morando na casa dos meus pais, né? E isso pra um menino ali de 19 anos, né? Em 2024 eu tinha 19 para 20, 2018 para 2024, na verdade, 2023 eu tinha 19 para 20. Pô, é uma baita grana, porque tem gente que tá começando a carreira com 20 anos, na verdade, tá começando a ganhar seus 2 mil reais por mês com 20 anos. Mas aí que você pega a diferença. Tem muitas pessoas que se comparam demais, que falam, caraca, ele tem essa idade, já tá fazendo tudo isso. Eu comecei com 13 anos de idade, você tem noção do que é isso? A carreira que muitas pessoas começam com 20, eu comecei com 13. Eu saí 7 anos na frente de uma pessoa que tá começando agora com 20. E isso não é um problema, as pessoas veem como um problema, mas elas esquecem de olhar o caminho que algumas pessoas precisaram percorrer, o quanto tempo elas estão ali para conseguir fazer aquela grana. Ou seja, se for parar pra pensar, com 20 anos eu já tinha 7 anos de carreira. Se for parar pra pensar, eu comecei a editar pro meu canal, depois conheci o meu cliente, depois conheci outros clientes. Então é isso, voltando pro assunto. Em 2024, eu comecei a olhar pro mercado da gringa. E foi ali que virou um pouquinho a virada de chave da minha cabeça, né? Por exemplo, eu fazia R$1.200 por vídeo aqui no Brasil, trabalhava com o canal Niggle. Às vezes teve vídeo que eu cobrei R$2.000 pra editar, né? Que eram vídeos mais complexos, demorava ali uma semana pra poder fazer esses vídeos, até mais alguns. E eu pensei na minha cabeça, né? Pô, se eu posso cobrar R$2.000 aqui no Brasil, eu posso cobrar $2.000 lá fora. É a mesma moeda, ou não é a mesma moeda, mas se colocar em equivalência, o mesmo que um brasileiro faz aqui de R$200 mil no YouTube, um americano lá faz $200 mil num canal no YouTube. Então por que eu não poderia cobrar a mesma coisa que eu cobrava aqui no Brasil, só que lá fora? Então eu vi algumas pessoas próximas, alguns editores que estavam ali no meio, já indo pra fora do Brasil, falando, pô, Dan, cara, o mercado da gringa é outra parada, então um vídeo que lá que eu fazia R$500, tô fazendo $500. E hoje, com o dólar a R$5, a gente tá falando de $500 ser R$2.500 por um vídeo, que às vezes você vai matar em 3 dias, 2 dias, R$2.500. E foi aí que eu comecei
a trabalhar nisso, como é que eu iria para fora do Brasil? Como é que eu iria jogar o meu serviço para um país que vai me pagar bem? Eu comecei a me cadastrar em plataformas, comecei a me cadastrar em vagas, eu fiquei um bom tempo ali me cadastrando em vagas, né, de 2023 para 2024, me cadastrava e não conseguia, e eu não parei, tá? Chegou um tempo que eu fiz uma pausinha, né, tipo, dei uma relaxada ali, porque, porra, não tava conseguindo vaga, eu falei, mano, não vou desistir. Até um ponto que chegou uma semana que eu falei, tipo, mano, essa semana eu vou conseguir. Eu não vou parar enquanto eu não conseguir um cliente fora do Brasil. E eu me cadastrei em diversas vagas, mandei e-mail, até que uma semana depois, um cliente que tá comigo até hoje respondeu, que é o canal Zong, canal de um americano de mais de 60 milhões de inscritos. Ele tava precisando de um editor para os vídeos dele, que faria resumidamente toda a edição do canal dele, 3D, motion, efeito sonoro. E foi aí que toda a experiência que eu adquiri dentro de 6, 7 anos editando vídeo, 5 anos ali naquela época, né, editando vídeo, 7, não sei exatamente, mas toda essa experiência valeu o tempo, sabe? Porque eu fiz o teste, ele me mandou o teste para eu fazer um vídeo de 1 minuto para mim poder fazer, e se eu passasse ele ia me contratar. E mandei no dia seguinte para ele, muito ansioso, muito com uma expectativa lá no alto. E aí vocês vão me perguntar de novo, Danilo, como é que você editou para esse gringo? Você sabia inglês? Não, eu não sabia inglês, mas eu sabia de uma coisa, eu tinha experiência. Eu sabia dar resultado. Eu trabalhei com os maiores canais do Brasil, com os maiores canais do Brasil. Por mais que eu tava ansioso, por mais que eu tava inseguro, tipo assim, caralho, é um serviço novo, é comum você se sentir inseguro, com medo. Falei, eu consigo, porra, eu trabalhei com os maiores canais do Brasil. Eu vou fazer esse teste. Eu quase hesitei em fazer esse teste, porque minha vida tava muito corrida na época, mas eu falei, porra, foda-se, eu vou fazer. Eu virei à noite, entreguei no dia seguinte pra ele esse vídeo editado, e quando eu menos esperava, ele respondeu. E assim, aqui no Brasil, como eu disse, eu já fazia R$1.200, R$1.500 com vídeo, R$2.000 às vezes. E essa vaga era pra mim ganhar $1.700 por vídeo. A gente tá falando de hoje, com o dólar, a cotação de hoje ser R$9.000 por vídeo, pra um vídeo por semana. E foi quando, tipo assim, ele mandou a mensagem falando que curtiu muito o vídeo, que ia querer que eu trabalhasse pra ele, que eu explodi de felicidade, irmão. Foi tipo assim, porra, valeu a pena todo o esforço que eu tive, toda a experiência que eu peguei, que eu captei em todos esses anos editando, dormindo tarde, de madrugada, com os maiores influenciadores do Brasil, tinha valido a pena naquele momento. Tinha valido a pena em vários momentos, na verdade, mas ali foi onde, em um mês praticamente, eu tripliquei o que eu tava fazendo aqui no Brasil. Porque foi em um mês que eu falei, pô, vou me esforçar, vou fazer essa vaga valer a pena. E no mês seguinte, ao invés de tirar 10, eu já tinha tirado R$30.000 no mês. Cara, isso é insano, porque eu já ganhava bem, já conseguia guardar dinheiro, já conseguia investir em muitas coisas. Hoje em dia eu moro sozinho, numa casa que eu pago com a edição de vídeo, tenho um carro legal, e eu não preciso luxar no YouTube ou luxar no Instagram pra poder mostrar que eu vivo bem, sabe? Eu acho que isso é muito importante, você saber viver bem depois que você faz essa virada de chave, mas entender o processo, que eu consegui pular de um mês pro outro pra fazer de 10 para 30 mil por mês, simplesmente por todos esses anos que eu tinha me esforçado em adquirir experiência, em ouvir bastante dos influenciadores, em aprender com eles, sabe? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de toda essa história. Espero que vocês possam usar isso ao favor de vocês, para vocês entenderem que não vai ser do dia pra noite que vocês, entrando na edição, vocês vão conseguir fazer 30, 40, 20 mil reais por mês. Não vai ser do dia pra noite. Vão precisar se esforçar bastante, vão precisar errar bastante, vão precisar investir muito em conhecimento, conhecer pessoas, fazer networking, e isso vale mais do que qualquer coisa. A experiência que você vai adquirindo durante o tempo vale muito. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Me segue nas redes sociais, que vai estar aqui embaixo para você assistir mais conteúdos lá também.